Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês do canal do YouTube que nos estão vendo. Por motivos de força maior, eu serei a host novamente. Eu sou a Slash, uma das administradoras da filial lusófona, e hoje estou acompanhada de 4 convidados. O Vintner. Vintner, se posicione por gentileza. Olá pessoas, eu sou o Vintner, de novo aqui pelo quarto podcast seguido, né? Quarto episódio. Eu aqui de novo, agora eu sou administrador. E pode ver que ninguém comemorou. Junto comigo está o Peace. Olá. Peace, por favor, se posicione. Eu nunca participei do podcast antes, pelo menos como narrador, como locutor. E eu não sou administrador. Sou só um escritor. Bem-vindo ao terceiro círculo do inferno. Junto a nós também está o Zero. E aí pessoal, sou o Zero, eu sou administrador ali no Lusófona, um dos juízes e vou estar xingando todos os artigos aqui. É isso. E conosco também está o senhor Lulatred. Oi, eu sou o Lulatred, eu sou escritor e é isso aí. Crítico do mês também. Crítico do mês. O crítico do mês também. Aí. Foi um dos vencedores do concurso. Parabéns. Crítico do mês. O Lula quase que criticou um artigo por dia como crítico do mês. Por favor, ovacionem o Lulatred nos comentários do vídeo ou falem que ele é chato, bobo e feio e deem downvote no artigo dele, se vocês gostarem. Uhum. Uau. O maior gesto de amor que você pode ter pelo artigo de qualquer pessoa é dar downvote, tá? Pode sentir a vontade pra dar downvote no artigo de todo mundo aí, se gostar. Exatamente. Abre a discussão, coloca um comentário. Eu odeio esse autor é pior que Hitler. Isso. Nossa senhora. Textão. Já chegamos aqui, que ótimo. Tava demorando. Começou, Começou cedo. Olha, só pra esclarecer pra quem ainda não entendeu, esse episódio é sobre o concurso que a gente teve recentemente, concurso Velha Guarda, no site SCFPT. Esse é um dos motivos que você tem que ficar ligado no site, que de vez em quando a gente solta os concursos lá. Hoje a gente tem 2 dos ganhadores que são... Exatamente, esse podcast está fazendo sem roteiro, sem relatório, impromptu mesmo. Então, esperem por várias autoridades na forma que nós iremos desenvolver a nossa lógica e as conversas, basicamente. Isso. Hoje quem tá aqui com a gente, o Lula é o primeiro lugar, ele ganhou o concurso, e o Peace é o segundo lugar do concurso. Então, a gente queria colocar o terceiro também, o Mystery, mas ele acabou não participando do programa, ele não quis participar. Então... Porque ele não gosta da gente. Hoje a gente vai falar sobre isso, provavelmente vai falar mais sobre padrão de escrita, igual a gente falou no episódio anterior, de artigos, e analisar os artigos que participaram do concurso. Uhum. E falar groselhas. Além de ver como é que os autores se inspiraram para fazer aquele artigo, todo o processo de evolução, com feedback, que eles acharam mais importante, que motivou mais. Isso é legal de ver, né? Acredito que a gente possa começar com... Você gostaria de começar com o Peace ou com o Lula? Acho que pode ser com o Peace. Olha, boa pergunta, hein? Isso que dá pra fazer podcast sem pauta. Não tem problema. Vou tirar aqui na moedinha. Nós iremos começar com o Peace, porque o universo ditou isto. Peace, conte um pouco pra gente. Aliás, antes de começar, eu vou admitir pra você que eu li o seu artigo 5 vezes, li uma 6ª vez enquanto eu estava julgando ainda, e eu não entendi nada do que você escreveu lá. Então... Acho que esse foi o maior problema do artigo, na verdade. Sendo bem honesto com você, eu não entendi porra nenhuma do que você escreveu lá. Não foi a única. A gente deu o segundo lugar pra, né? Vai que é bom. Mas depois que me explicaram, depois as pessoas mais inteligentes me explicaram, daí sim que eu entendi o que estava acontecendo. Muito acho bom que eu fui a única trabalho. pessoa que entendeu essa porra desse artigo, mano. Eu acho que entendi também, né? Você vai explicar pra gente agora e falar, nossa, foi uma merda, vai pra último lugar e coloca outro lugar. Tá ligado? Houve uma mudança de colocação. O peixe do vento subiu no ranking de novo. Que pariu. Peace banido da lusófona por escrever nada com nada. Parabéns. Mas, Peace, vamos começar com algo bem básico. Qual que foi a sua ideia inicial? Teve alguma ideia antes de você começar a desenvolver esse artigo que você acabou mandando para o concurso? Você pensou em alguma outra coisa? Teve algum tipo de inspiração para isso? Foi uma ideia que brotou na sua cabeça depois de um banho? Como que funcionou?
Teve, e é um pouquinho longa, mas acho que é digna daqui, né? Quando eu tava no Reddit, tem aquele subreddit Monkey Paw, aquele pata de macaco. Eu tive uma ideia de post, mas eu não coloquei. Que era basicamente a pessoa, ela deseja papata e ela deseja inteligência em troca de emoção. Então ela começa a ficar inteligente, quando mais passa, mais vai perdendo a afetividade. Aí enquanto ela mais vai ficando inteligente, ela começa a ser promovida no trabalho, mas começa a se distanciar da família, até que ela chega a ser milionária e mais morre sozinha. Ninguém vai no enterro nem nada. E aí eu tive essa ideia, só que na verdade não era uma pata de macaco, era um livro. A pessoa lia um livro e acontecia isso ao longo da vida dele. Porém, como um gênio, né? Como um gênio não é coisa que você vê todos os dias, eu pensei em usar uma pessoa real, uma pessoa muito inteligente que para substituir, né? Para colocar no artigo, de certa forma até para a pessoa pesquisar e conhecer um pouco mais a respeito. Aí que veio um problema, né? Que eu tinha que achar uma pessoa. Primeiro eu comecei a pesquisar pelo prêmio Nobel de Química e Física. Porém a maioria é alemão ou francês. E é muito difícil achar sobre a personalidade da pessoa. Impossível, ainda mais que eu não falo nem francês, nem alemão, nem qualquer outra língua além do inglês. Então essa ideia começou a ir para baixo. Comecei a não entender, não acreditar muito. É o que eu fiz. Eu continuei com a ideia, porém eu decidi compartilhar ela. Em vez de ser uma pessoa só que seria afetada, seria um grupo. E aí esse grupo seria muito mais fácil de explicar com um coletivo do que citar uma pessoa grande só na história. E foi aí o protótipo do artigo. Era um fenômeno não necessariamente desencadeado como um livro, como ele foi planejado no início, mas era um fenômeno que distribuía esse sentimento para todos ao seu redor, gradativamente. O conceito foi mudando de acordo com o tempo, né, de acordo com o que eu pensava, mas era esse protótipo que eu tive. Essa foi onde surgiu então a ideia. Eu interpretei da forma certa e você continuou no segundo lugar. Parabéns. Oba. É isso mesmo. Aliás, para referência de quem está ouvindo o podcast, esse artigo é SCP-118-PT. Se você ainda não leu, leia-o para entender melhor a respeito do que a gente está falando. Beleza. Então, Pice, você utilizou os canais do Discord justamente para pegar um pouco do feedback. Acredito que eu tenha lido ainda quando estava na fase de protótipo, desenvolveu bastante. Eu sei que você escreveu 3 casos, correto? Eu planejei 3, escrevi 2. Ah, beleza. Quem te deu a ideia para fazer esse formato? É um pouco mais de formato de conto dentro do próprio objeto. É que eu queria relatar o que aconteceu, né? Então tinha 2 maneiras, né? A primeira era o relato em si, o documento, a fonte de alguém que escreveu ali, ou um relato posterior de alguém de fora coletando essas informações e passando na forma de um artigo. Aí sobrou nessas 2 questões. Como eu queria um caso do passado e um caso do presente, eu pensei em usar um relato mais subjetivo no caso do passado, um livro, né, de história, e no caso mais recente eu comecei a pelo menos tentar usar uma escrita mais formal, mais acadêmica, porque é algo recente, você viu exatamente o que aconteceu. No passado você tem muita coisa subjetividade, muita informação que você nem sabe direito se o autor realmente viu aquilo, se realmente foi, se realmente é confiável. Tanto que no primeiro caso tem páginas perdidas. Ele relata que certas páginas do final do livro daquele que relatou foi perdida. Então, no primeiro caso eu realmente tentei fazer esse negócio de conto, devido à história, ao período histórico, e no final nem tanto, mas eu pelo menos tentei. Entendi. Eu vejo também que você colocou algo no artigo, você não diz diretamente o que é o fenômeno nem o que é o objeto em si. Você deixou isso para a interpretação do leitor, que foi algo que eu achei bem bacana, apesar de eu pessoalmente não ter entendido.
O Vintner leu, o Zero também leu. Eu acredito que eles devem ter achado isso bacana também, porque vários artigos, normalmente, eles não usam esse elemento de deixar o leitor interpretar exatamente o que está acontecendo. Eles jogam bem na cara Eu da também pessoa. gosto muito de subjetividade em artigos, que é basicamente isso que a Slash diz, que você não joga na cara do leitor o que está acontecendo, você deixa ele interpretar. Você assume que seu leitor tem um cérebro e fala, olha, você é inteligente o suficiente para entender o que está acontecendo aqui. Trabalhe e entenda. Eu gosto disso e na maioria das obras que eu vejo, que tipo, por exemplo, em filmes que eles contam histórias mostrando o ambiente, de tipo, por exemplo, tem um ambiente que tá todo quebrado, você sabe que aconteceu alguma luta ali, alguma coisa do gênero, ao invés de um personagem virar e falar, nossa, aconteceu uma luta aqui. Então eu gosto muito desse tipo de elemento em história e eu também gostei disso no artigo, porque se você entender o que está acontecendo ali, interpretar bem, você percebe que como o fenômeno está agindo, ao invés de simplesmente falar, olha, o fenômeno funciona assim e acabou, é isso. Eu sou muito fã desse tipo de elemento narrativo, porque eu tô cansado de olhar séries de TV hoje em dia que tem muito diálogo expositivo. Tu já sabe o que tá acontecendo, o visual já tá te dizendo aquilo, mas os personagens insistem em falar, porque não, quem sabe ele é burro, ele não pegou. Tanto que os meus SCPs favoritos de ler são os que eu acho no Declassified, que são os mais difíceis, entre aspas, de entender. Que o pessoal tem que pegar pistas dentro do artigo pra ver o que realmente tá acontecendo. É assim que eu gosto, e eu curti bastante isso no teu, Piece. Beleza. Pace, qual a sua colocação no concurso, levando em consideração o seu trabalho? O que você acha que você, como autor, poderia ter melhorado no seu artigo para conseguir alcançar o primeiro lugar? Bom, acho que o primeiro é tentar esclarecer um pouco mais a ideia. Teve não só seu, mas como teve outras pessoas que deram feedback que não entenderam nada. E acho que um terceiro caso, que também seria algo bem difícil, como os dois primeiros já foram, melhoraria muito a qualidade do artigo em si. Não sei se eu posso dizer, nem eu sei direito o que seria um terceiro caso direito, mas tinha algumas ideias em mente, porém acabaram não entrando. Então, acho que essas duas coisas, melhorar o entendimento do artigo através do português, da maneira que eu explico, e adicionar mais um caso seria aquilo que poderia aumentar a colocação dele, né? Colocá-lo em primeiro. Beleza. Aliás, uma pergunta. Quanto tempo, desde o início do esboço do artigo até a sua postagem, que você levou desenvolvendo esse texto? Pode fazer no chutômetro mesmo, foi 2 dias e meio. E olhar a sandbox, pois é. Poxa, foi umas 2 semanas. Olha, é bom você falar isso, porque tem muita gente que entra no servidor achando que vai fazer um SCP em 3 dias. Ou então o cara fica se culpando porque, nossa, eu escrevi um SCP e deixei ele parado por 1 semana e não fiz mais nada e não sei o que. Eu te garanto que a maioria das pessoas tem SCPs parados no sandbox há meses. Eu mesmo tenho um que tá parado há mais de... Acho que vai fazer 1 ano que tá lá no sandbox e nada acontece com ele. Então é bom você falar isso. Isso até, na verdade, eu até recomendo que você deixe o seu SCP parado. Claro que o estilo de escrita muda para cada pessoa, mas eu tenho um método que eu escrevo, assim, tento escrever bastante o book, né, a base do SCP, e deixo ele parado por 1 ou 2 semanas enquanto eu vou lendo outros SCPs, ou criticando outras coisas, e eu volto com outro olhar para aquele meu SCP e eu penso, caramba, tá, isso aqui tá errado, isso tá certo, isso aqui eu tenho que mudar, e é muito bom. Isso ajuda a desenvolver muito o teu SCP. É uma coisa que eu sempre recomendo, pessoal. Uma coisa que aconteceu com o meu primeiro SCP foi que eu tava escrevendo ele, tava ansioso, cara, meu primeiro SCP, será que vai ser deletado? E eu vi aquilo e pensava, cara, falta alguma coisa, tem alguma coisa faltando aí, eu não sei o que é. E aí eu deixava na sandbox, esperava, ficou lá mais de 1 mês e pouco, até que eu fui ler outros SCPs e eu achei um que tinha exatamente o que eu precisava, que era um estudo de caso de um objeto. Era um objeto e ele fazia pequenos estudos, pequenos relatórios sobre aquilo que aconteceu. E eu vi e pensei, cara, é isso que eu preciso. Ele tá usando um formato que eu vou usar também. Eu não copiei na cara dura, né? Não vamos dizer aqui, mas foi isso que me ajudou, foi a paciência e ficar lendo. Daí que chegou um ponto que eu tive aquela epifania / inspiração de alguém e continuei o artigo. É uma coisa que é bem interessante você apontar.
Muita gente entra no servidor e não é capaz nem de ler o canal de bem-vindo que a gente tem, ou ler as regras antes de entrar. Aí o cara entra no servidor, faz merda, banido e acha ruim porque, mas isso não foi avisado, não sei o que. Essa é uma comunidade de escrita criativa. Se espera que no mínimo você leia antes de você tentar escrever. E isso é um exemplo clássico. Por exemplo, o cara tava com uma dúvida, eu não sei direito como expressar isso no SCP. Ele foi ler, achou um exemplo, usou e ficou ótimo no artigo dele. Então, assim, quanto mais acervo você tem na sua cabeça, não só de SCPs, mas também ajuda a escrever quando sabe mais desse universo, quanto maior acervo você tiver de escrita na sua cabeça, melhor pra você escrever. Escrita é igual correr e andar, sabe? Não tem como você correr sem você saber andar antes. Anda muito antes de começar a correr. É o que eu falo sempre, pessoal, lê mais. Acontece comigo, eu tô escrevendo uma anomalia com a Slash, a gente tá escrevendo um collab, e ela tem logs de exploração. E sempre é meio difícil de começar logo de exploração, pelo menos na minha opinião, é meio complicado. E eu fui pegar inspiração no SCP-610, que é a carne que eu odeio, Flash Dead Hates, porque, na minha opinião, ele tem os melhores logs de exploração, tipo, de todos os artigos do site. E ajudou bastante, ajuda e ajuda muito. Então, assim, quanto mais você lê, mais capacidade você tem de escrever melhor. Isso é um fato. E eu recomendo pra todo mundo. Se você tem interesse em escrever um SCP, se você tem interesse em entrar nessa comunidade, leia mais. Exatamente isso. Por exemplo, o Pace, eu acredito que seja um leitor prolífico, tanto que ele teve essa ideia complexa, mas devido a alguns impedimentos não conseguiu desenvolver tanto quanto ele queria, porém ele conseguiu sim relatar e desenvolver algo um objeto que é um conceito, basicamente, que não é algo tão tangível, de uma forma bastante interessante. E eu, apesar de não ter entendido, achei a maneira qual foi desenvolvida bastante legal. E esse tipo de desenvolvimento estilístico, esse tipo de capacidade para desenvolver algo em um estilo, você misturar vários estilos, não vem apenas com você lendo o que você cria. Você ler coisas de outros autores, ler coisas de outros conteúdos que não sejam apenas SCPs, ou ler também outros SCPs. Quando se fala nada se cria, tudo se copia, não é porque a gente vai sair copiando de outros artigos de outros lugares e pronto, adicionei no meu, legal. Não. É que quanto mais você lê, subconscientemente você vai acabar guardando aquilo, se lembrando daquilo e vai reutilizar. Às vezes tu nem se lembra que tu tá reutilizando diretamente dali, mas tu tá reutilizando de outros lugares algo que vai aumentar a tua escrita, que vai desenvolver melhor o teu projeto, que vai te ajudar a ter uma outra visão naquilo. Porque o que a gente recomenda bastante, eu quero escrever um SCP, sei lá, sobre janelas. Leia outros SCPs que escreveram sobre janelas, vê os pontos fracos, os pontos negativos, os pontos positivos, vê o que o pessoal falou nas discussões daqueles SCPs, geralmente a EN, né, a anglófona, tem bastante disso nas discussões, o pessoal lá é bem ativo nos fóruns da Wiki, então é um lugar ótimo pra tu ver, porque às vezes tu gosta muito do SCP, só que no feedback ali, nos comentários, tem alguém que dá um feedback ótimo, que realmente, não, isso é real, isso aqui, esse SCP, eu posso tirar isso desse feedback pra colocar no meu SCP e deixar ele melhor. Então, leia bastante, não só o SCP, leia o que o pessoal tem a falar do SCP, porque quanto mais opiniões, assim, melhor pra tu montar a tua história e fazer o que tu precisa. Leia qualquer coisa. E qualquer coisa ajuda. Exato. Falando em leitor e pessoas que leem, o Thread, ele é um dos nossos críticos, então ele lê bastante também vários esboços, vários artigos que são submetidos à escrutinia do canal de ajuda. Thread, você chegou a ler o esboço do artigo do Peace? Eu li o do Peace, eu acho que pelo menos umas... Eu acho que eu fiz uma crítica só, mas eu li algumas vezes durante o desenvolvimento lá no Ajuda, né? E foi isso. Você chegou a ler o artigo completo? Eu li completo também. Eu percebi a diferença de lá do início também, de quando ainda estava no Ajuda. Realmente desenvolveu bastante. Eu continuei achando um pouquinho confuso também, que foi uma coisa que eu disse na minha própria crítica, eu acho. Mas ficou bem melhor com relação ao que eu vi lá no Ajuda, lá no início, essa versão final. A gente que lê muitos artigos para crítica que estão incompletos, a gente percebe vários padrões de escrita em alguns, não pelo escritor em si, mas tipos de artigos. Tem artigos que eles começam de um jeito e terminam de um totalmente diferente. Tem artigos que eles começam de um jeito e terminam basicamente no mesmo conceito, só que mais desenvolvido. Tem artigos que eles,
o cara deleta metade do que ele escreveu, porque ele percebe que tava um lixo, e por aí vai. O artigo do Peace é um tipo de artigo que ele começou com um conceito, e a única coisa que ele fez foi desenvolver mais esse conceito. Então, basicamente, foi um artigo que ele começou pequeno e foi crescendo e ficou naquilo, entendeu? Agora, no caso de outros artigos, normalmente pode ser que isso não aconteça. É bom observar esse tipo de processo de criação também, porque pode ajudar a galera a ter mais ideias de como fazer seus próprios SCPs. Eu falo para as pessoas que qualquer método de escrita é válido, desde que você saiba aceitar crítica e mudar, melhorar o seu artigo, né? Exatamente. Tanto que, às vezes, nós, como críticos, podemos ser um pouco mais, eu diria, um pouco mais severos, um pouco mais afiados na maneira que nós fazemos a crítica. Seu artigo Sim. está uma merda, paga e faz de novo. Mas nós queremos que a pessoa continue desenvolvendo, a gente não quer que ela pare de escrever o artigo, jogue tudo no lixo e vá embora. Às vezes uma ideia que num primeiro momento parece algo terrível, algo básico, algo que não tem interesse, se o autor parar um pouco e desenvolver um pouco mais essa ideia, adicionar outros elementos, ou ter um pouco mais de carinho no desenvolvimento do elemento central, pode se tornar um artigo especialmente excelente para o acervo lusófono. Eu gosto sempre de apontar para artigos que eles começaram com uma ideia e o cara percebeu que a ideia era ruim, ou então a gente apontou que era ruim e a ideia mudou totalmente, sabe? No final das coisas. Então, basicamente é isso. Eu acho que o artigo do Lula foi um desses, inclusive. É uma coisa importante que o pessoal tem medo de mudança, porque eu decidi que eu vou fazer isso, então vai ser isso. Não precisa ser obrigatoriamente aquilo. Tu tá querendo... Que ideia que tu quer passar com o teu artigo? Talvez você possa passar a sua ideia com outro elemento, com outro objeto, com alguma outra coisa, né? Não precisa perder a essência só porque mudou a estética. A gente nem falou sobre o Clayton no começo do podcast, né? Então, vamos apontar pro elefante na sala e falar que o Clayton não tá nesse podcast porque ele tá muito ocupado na vida dele. Quem é Clayton? Pois é, né? Eu não sei quem é esse cara também, mas eu tenho certeza que alguém vai perguntar nos comentários. Ninguém liga pra ele, mas pra vocês ficarem sabendo, o Clayton ele tá muito ocupado na vida pessoal dele, ele não tá conseguindo participar mais dos podcasts. Ele basicamente só trabalha. Ele foi fazer alguma coisa com um negócio chamado Amigos ou algo do tipo. Pois é, a gente não sei o que é isso. Ele falou que ele teve um problema com vida social, emprego, não sei o que é isso. Mas agora vamos passar para o supra-sumo supremo ganhador do concurso, Thread. Thread, as mesmas perguntas que fiz pro Peace farei para você. Vamos começar um pouquinho diferente aqui, ó. Quanto tempo mais ou menos demorou desde o início do esboço do artigo até você conseguir concluí-lo e postá-lo no site? Bom, desde a ideia original mesmo daquele artigo, durou mais ou menos um mês, né? Foi até antes do concurso ser anunciado, que eu tinha uma ideia já, e eu meio que aproveitei ela para trabalhar mais no concurso. Mas no primeiro rascunho direcionado para o concurso até o fim dele, foi umas 2 semanas também por aí. E é isso. Então, quero que vocês novamente tomem nota disso, de que ele demorou um mês para fazer um artigo. E assim, o artigo do Thread, conforme a gente vai falando aqui, quando a gente vai falando do artigo dele, ele começou com uma ideia que ele colocou no prato crítica. A Slash deu uma lida na ideia, eu não tinha lido ainda, e ela falou, tem alguma coisa que eu não tô gostando desse artigo, dá uma lida lá. Eu dei uma lida no artigo dele e eu percebi que o artigo dele não tava, no padrão, a ideia dele não era uma ideia que era adequada ao padrão de escrita atual. Ele basicamente pegou o artigo inteiro, refez de uma forma muito melhor em mais 2 semanas e o artigo ficou excelente. Então é mais um exemplo de crítica que é assim. A gente vai virar pra você, às vezes, quando você mandar seu artigo no servidor e falar essa sua ideia simplesmente não funciona. É uma ideia da série 1. Você fez um humanoide que mata gente sem motivo, que é o que muita gente gosta de fazer. Só que isso é uma ideia clássica da série 1 que todo mundo odeia hoje em dia em padrão de escrita da Fundação. Então, muda seu texto. Muita gente, quando a gente fala isso, o cara simplesmente para de escrever. Ou desiste, ou fica desanimado, enfim, não importa. Eu falei isso pro Thread no artigo dele, porque a ideia dele original era basicamente que o personagem da lança era só mais um humanoide que matava gente que ficava perto da lança. E ele mudou totalmente o artigo, e ficou muito melhor do que era antes. Então esse é outro ponto a ser levantado a respeito de crítica de como o artigo pode mudar. E você pode pegar um artigo que não estava tão bom, mudar ele um pouco e fazer seu artigo ganhador de concurso. Isso aconteceu também no concurso anterior, com outro membro do site, que é o Cramateus, que a ideia dele começou
Isso, ele vai editar esse episódio, inclusive eu tenho dó dele, pena. Boa sorte, Crama. E ele também começou com uma ideia, tem um monte de erro no artigo, um monte de coisa errada, não sei o que. A gente apontou tudo, refez tudo, ele refez o artigo e ganhou o concurso. Então, sabe, é mais um dos exemplos de gente que... Eu acho que talvez eu até faça algum conteúdo outro pro canal, que eu vou ler artigos que começam assim. Talvez ler, tipo, o artigo original do Crama e depois o artigo finalizado, pra vocês verem como mudou. Talvez faça isso com o do Thread também. Pra vocês verem como você pode transformar um artigo que ele começa com um humanoide... ou com uma ideia boba, uma ideia série 1, uma ideia que não faz sentido, e transformar ele num artigo que seja realmente muito bom. Que literalmente ganhou o concurso. E não só ganhou um concurso, como afetou lá fora também. Começou a ter conteúdo e vídeos de pessoas, criadores de conteúdo fora da fundação falando sobre as máscaras de chumbo. Aliás, a respeito disso, o artigo do Thread é o SCP-137PT, tá? Pra quem não leu ainda, valê-lo. E é isso. O artigo do Crama é excelente, ainda usa uma ferramenta estilística bem interessante, que é o uso de offsets, que você consegue separar duas páginas completamente diferentes no mesmo cachê, e a transição é bastante natural, algo excelente. Ele conseguiu unir algo técnico junto com algo literário. É um ótimo artigo. Inclusive, essa foi uma das reclamações que a gente fez, né? Que antes a transição entre as páginas era muito truncada, era difícil. Eu tinha que fazer um enigmazinho ali, um quebra-cabeça para descobrir como ir para outra página. E a gente falou, olha, é legal isso, mas dificulta muito o acesso de alguém que está lendo no celular, de alguém que está lendo para descontrair. Aí ele manteve essa opção no artigo, mas também permitiu que quem não quisesse, que fosse direto, dava para clicar ali no botão e levar para outra página. Então, eu achei isso legal. Voltando a falar de ganhadores de concurso, Thread, apesar de você ter ganho esse concurso pelo seu artigo ter sido considerado o melhor dos artigos, o que você acha que você poderia ter mudado nele? Alguma coisa diferente que você poderia ter adicionado? Uma coisa diferente. Bom, eu pretendia explorar mais a história né, que eu meio que dei um resumo da história do objeto em si no artigo, na parte da entrevista, e eu pretendia explorar isso mais, eu queria ter explorado isso mais, e eu estava até começando a fazer isso em uma série de documentos bem básicos para ficar dentro do tema, né, do concurso, mas eu queria explorar essa história dele mais, só que quando eu me vi eu já estava perto da data limite, e aí eu preferi deixar aquilo de lado, mas eu tentaria explorar mais a história dele. Eu gostaria de ver a história dele mais explorada, porque se não me engano isso é uma coisa que eu e a outra juíza, a Silva Crest, comentamos, e quando a gente leu os adendos, a gente não conseguia saber exatamente o que, mas parecia que tinha algo faltando, assim, tinha alguma coisa off, que faltava mais. Então, assim faz mais sentido, sabendo que tu tinha algo mais planejado, mas teve que deixar mais curto por causa da data. Então eu me interessaria em algo um pouco mais detalhado, não sei se tu ia querer revisar o artigo e postar de novo, ou fazer como conto, mas é o que eu gostaria de ver, acho que seria legal. Eu pretendo fazer um conto mesmo até. Perfeito. Você é um dos que mais escreve contos agora pelo Lusófono, né? Tem uma falta de contos ultimamente, né? Ultimamente não, sempre teve uma falta de contos, porque o pessoal pensa que SCP é só SCP. Então a gente acabava tendo muito poucos contos na Lusófono. Esse ano que teve um boost maior por causa de ti, por causa do L2, membro lá do servidor, escrevendo bastante contos. Então o Vivaldi também costuma escrever. Eu acho que menos gente lê então, contos isso também. É legal. Eu recomendo o pessoal que não conhece ler mais contos. Tem alguns SCPs, inclusive o meu tem um conto no final dele, que pode te introduzir a esse mundo dos contos, porque eles são histórias, são literalmente histórias dentro do universo SCP, que você não precisa seguir as regras de ter o desenvolvimento do SCP, tipo a descrição, os procedimentos especiais de contenção, etc, etc. É só literalmente uma história dentro do universo. Inclusive, acho que pra muita gente, você começar a escrever por um conto, se você já tiver noção de como funciona a fundação e tudo mais, pode ser mais fácil, porque você não fica tão preso às regras. Mas também é muito mais fácil fazer uma história bosta, né? Se você não conhecer suficientemente o universo. É bem interessante. Muitas vezes eu prefiro ler contos do que ler
SCPs. E alguns meus SCPs favoritos, eles são basicamente contos, ou tem contos no meio deles. Tipo SCP 2700, ele é interessante justamente porque basicamente tem um conto no meio dele. O meio dele inteiro é uma história a respeito do Tesla e tudo mais. Então, eu acho bem interessante você contar histórias a respeito dos seus SCPs, ao invés de só ter o objeto lá e acabou, entendeu? Exatamente. Essa questão de desenvolver um pequeno conto, uma pequena narrativa no meio do objeto, é algo muito bem empregado pelos dois autores, tanto pelo Peace quanto pelo Thread. Mas quando você faz isso, você precisa ter um pouco de cuidado para não cortar a narrativa e apresentar algo totalmente diferente. Por exemplo, um objeto, outro é o conto. Da maneira que os dois fizeram, ambos, o objeto e o conto inseridos dentro do artigo do objeto, tiveram uma conexão muito boa. Você não se sentia retirado do que você estava lendo para ler outra coisa. É algo que, se eu não me engano, no próprio momento que nós estamos jogando, foi algo que todos os jurados comentaram. Sim. É por isso que eu falo que contos eles podem ser uma espada de dois gumes, né? À primeira vista eles parecem ser mais fáceis de escrever, você não tem a restrição do formato, etc, etc. E à segunda vista você percebe que, na verdade, se você fizer qualquer errinho bobo, você estraga uma história inteira por causa de uma bobagem que você não prestou atenção, sabe? Contos são interessantes de ler e de escrever. Eu, particularmente, acho que ler conto é mais divertido do que ler SCPs puras, sabe? Mas é a opinião minha. Esse foi o grande diferencial, até, na verdade, da série 1, da série 2. Pro início ele diz a série 3, 4, etc. Porque teve essa mudança de que não era mais só um artigo. Claro, não é todos da série 1 e da série 2 que são só o SCP. Tem muitos que tem contos, e esse é o diferencial, tanto que o pessoal prefere eles. Tipo o 093, que é o Red Sea Object, o Objeto Mar Vermelho. O 601 é o Flash That Hates. Isso, tá, 610 então. O 610 tem isso. E eles justamente têm esse diferencial na série 1 por eles terem sido inovadores e feito isso. E agora isso se tornou meio que a norma. Não que você seja obrigado a fazer isso no seu SCP, mas ele dá uma vida ao seu SCP, ele traz um contexto, uma história que deixa ele muito mais cativante. As pessoas tendem a ler mais quando ela tem um motivo para se importar com o SCP. Né? O Mystery não tá aqui, porque o Mystery, autor do SCP, ganhou o 3º lugar. O 3º lugar não é um artigo que ele tem esse tipo de coisa no meio dele, ele não tem uma história grande no meio dele, etc. Ele é literalmente um objeto que é uma arma. E ele ganhou, ele também tem esse mérito pela simplicidade. Algumas vezes um objeto simples, ele acaba sendo mais popular e fazendo mais sentido do que você tentar meter coisas desnecessárias no meio se você não souber fazer. Então muitas das pessoas, elas ouvem isso e vão querer escrever um conto, só que o cara não tem experiência com escrita mais complexa, ou então ele não conhece tanto do universo a respeito, de como o universo SCP funciona, e às vezes escrever objetos simples também pode fazer sentido por isso. O 3º lugar do concurso, que é o objeto do Mystery, como eu citei, ele também chegou nesse lugar pela simplicidade dele. Ele ganhou pela simplicidade do objeto em si, né? SCP-155-PT. Eu não sei se ele vai falar muito dele a respeito, porque o Mystery não tá aqui, então não tem como perguntar pra ele o processo criativo dele. Mas, por exemplo, recentemente um membro do nosso Discord escreveu um objeto bem simples, que são as luvas que transformam tudo em ouro, objeto do Gold. E esse objeto tá em 3º lugar na Wiki agora dos mais votados. E é um objeto extremamente simples, não tem conto no meio, não tem nada demais, é só uma luva que transforma as coisas em ouro. E as pessoas adoraram, é uma coisa que faz sentido também. Às vezes você também lidar com simplicidade é uma coisa boa. Não tem uma regra, uma caixa que tudo cabe dentro dessa caixa, sabe? Cada um tem que ter a sua ideia do seu formato do que vai fazer. Uma observação boa com esse artigo do Gold é que a formatação, que quase não tem formatação alguma, e é um ótimo artigo. Às vezes quando você pega um artigo grande, cheio de firulas, headers, e não é necessário, sabe? Exatamente. O que importa é o conteúdo, né? Não necessariamente a formatação inteira, que às vezes assusta, né? Exatamente, essa foi uma das inspirações que nos levou a fazer o concurso da velha guarda, conceitualizar essa ideia de um artigo que usa formatação simples. Dos dois autores, o que vocês acharam desse conceito para concurso? Vamos começar com o Peace. O que você achou disso, Peace? Do conceito do concurso velha guarda? Isso mesmo, o que você achou do conceito e como foi para você trabalhar com esse tipo de impedimento?
pô, eu achei maravilhoso, porque todos os meus artigos são bem simples. São bem velha guarda mesmo. Então eu achei muito bom. Achei que também foi um tema muito bom para a comunidade, justamente resgatar aquilo, o anterior, né, a raiz, nem permitia imagem direito, formatação muito simples. Então achei não só bom de ler os artigos dos outros, é realmente um texto, uma paredinha de texto, como os outros tentarem se desafiar a fazer algo que não tem imagem, até porque o meu artigo e com certeza do thread ficariam melhores com uma imagem, mas com o tema do concurso trabalhamos mais para não deixar uma imagem, criar algo bom mesmo sem a formatação. Então eu gostei muito do tema do concurso. Perfeito. Thread, o que você achou desse conceito do concurso? O que você achou de trabalhar com esse conceito? Porque eu sei que isso, eu leio bastante seus artigos, eu sei que você gosta de fazer algumas alterações estilísticas. Bom, assim, minhas alterações não vão muito além do básico, não. Porque eu não tenho muito conhecimento disso, né? Mas eu concordo com o Pisse na questão de que a maioria dos meus artigos são o mesmo modelo, né? É texto e no máximo um dobrável ali e aqui, e é isso. Às vezes eu ponho imagem, e para mim esse tema desse concurso foi muito bom por isso. E como eu disse, eu tinha reciclado uma ideia que eu estava tendo antes de ter começado o concurso. Então eu meio que só tive que adaptar o texto e alguma coisinha ou outra que saiu, mas nada muito absurdo, porque realmente eu não tento enfeitar muito os meus artigos, não. Mas eu gostei muito dele. Beleza. O Zero, ele foi a cabeça pensante, basicamente, para chegar nesse conceito. Nós temos algumas ideias, mas ele acabou botando um martelo nessa. Zero, você, o que fez você pensar em promover esse conceito para o concurso? Olha, eu me lembro que tinha sido uma recomendação da Silva na outra call de concurso que a gente teve. Ela comentou, assim, de passagem. Quem sabe vocês fazem um concurso em que promova os artigos que são mais simples. Promova os artigos que não tem tanta formatação, que não tem tanta firula. E eu me lembro que a nossa ideia original de concurso era fazer algo mais Lovecraftiano, algo assim, talvez do espaço, algo bizarro. Que ainda é uma ideia boa, a gente ainda quer trabalhar com isso, né? Mas... já fica aí a dica. Mas daí eu me lembrei e eu pensei, não, peraí, vamos fazer um artigo assim, voltar às origens, que eu lembro que tem muita coisa na N, por exemplo, anglófona, que tem aquele novo sistema de classificação, que é todo colorido e cheio de coisa na cara do leitor, que a primeira página, então tu abre o artigo, a primeira página é só aquelas coisa colorida e diferente e chamativa, e eu tava pensando, não, vamos fazer um negócio bem simples, sem nem imagem. Vamos ver algo que realmente o que conta é a substância do artigo. É quão bom o autor consegue fazer aquilo só escrevendo, só com o próprio texto. E aí foi realmente uma competição de quem é o melhor escritor, quem consegue passar a melhor ideia, passar a melhor mensagem, sem precisar de ajuda de imagens, de efeito especial, coisinha bonitinha. E eu acho que o efeito foi muito bom. Teve bastante artigo, a qualidade dos artigos desse concurso para os do último tiveram um salto enorme. Então eu, pessoalmente, acho que valeu muito a pena. Seria um concurso que eu repetiria, sinceramente. Eu gostaria até de fazer de novo outra hora, porque valeu muito a pena para os artigos. Mas então, o crédito da ideia não foi só meu. Tenho que agradecer a Silva aí por ter a ideia também. Excelente. Falando em processo criativo, Zero quer falar alguma coisa? Eu vou fazer uma pergunta para os autores aqui, no Pisse e o Thread. Eu queria perguntar se vocês pudessem dar o primeiro lugar para um outro artigo desse concurso, qual vocês escolheriam? Qual artigo assim que vocês leram, vocês pensaram, nossa, esse artigo que teve foi muito bom, curti bastante, eu daria primeiro lugar para ele. Bom, assim, não me leve a mal, Peace, mas eu daria pro Mystery, eu gostei muito. Uhum. Teve alguma coisa assim que te chamou mais atenção do Mystery, alguma narrativa que tu gostou bastante, um elemento que ele usou? Assim, o do Mystery eu gostei muito, principalmente porque é uma arma. Eu adoro arma. E eu gostei muito do link que ele fez com o 122. Eu achei bem legal isso.
E GDI, eu adoro quando artigos mencionam GDIs também, de uma maneira que faz sentido e que se integra bem com a história desse GDI, como o artigo dele faz. E é bem simples o artigo dele, é pequenininho e eu achei muito bom. E é isso. Dentre os outros lá, esse é o que eu achei melhor. Os juízes aqui também, o pessoal gostou bastante, ele ficou em terceiro, né? Foi uma opinião bem... Não foi tanto controversa, foi bem popular que o pessoal gostou do SCP dele. Bom, se eu pudesse dar o primeiro lugar pra alguém, eu daria pro seu, que eu realmente gostei, porém você já ganhou. Então, Obrigado. eu acho que eu escolheria o Lalana. O artigo do Lalana, um conceito bem interessante. Também tinha a questão da descrição sem imagem. Você tem que trabalhar uma descrição boa não tendo essa imagem, eu acho que ficou bom. Então tirando o thread que eu daria o primeiro lugar, só que já foi o Lalana. O Lalana ele chegou a ficar como quarto lugar, né? Ele foi runner-up do concurso, a gente gostou bastante. O engraçado é que a ideia do artigo do Lalana funcionaria tanto no concurso Lovecraftiano quanto nesse, né? Só para citar, a gente vai deixar o link da página do concurso na descrição do vídeo, para vocês darem uma olhada em todos os artigos que participaram no concurso. Que alguns a gente não vai citar aqui, né? Que são as pessoas que acabaram não ganhando, ou que não estão na call, etc. Não vai sentido a gente falar dos artigos sem os autores estarem aqui. Então, dei uma lida também, porque todos são artigos bons. Só que, né? Acabou que a gente tem que escolher os melhores, não tem jeito. Exatamente. Isso não desqualifica nem desmerece o trabalho de nenhum dos autores. Eu recomendo vocês abrirem os artigos, depois irem lá para baixo e clicar na tag Concurso Velha Guarda que tem e ler todos os artigos disponíveis. Vários artigos são excelentes. Aliás, lembrando um pouco de algo que o Zero e o Ventnor comentaram, gostaria de perguntar para vocês dois qual é o processo criativo de vocês para começar a fazer a escrita, começar a desenvolver um artigo e até a conclusão. Meu processo de escrita é basicamente bater a cabeça no teclado. É isso. Não, mentira, gente, falando sério. Meu processo de escrita é assim, às vezes eu tenho uma ideia ok e eu penso, pô, legal essa ideia, eu posso desenvolver bastante ela. Eu funciono muito mais como tipo um corretor de uma coisa que já existe do que de tirar coisas, tipo de escrever coisas do zero. Então o que eu faço é basicamente, eu tenho uma ideia. Recentemente tive uma ideia a respeito do final da SBP, que é um dos GDs lusófonos, que é a Superintendência Brasileira do Paranormal. E aí eu comecei a escrever a respeito, só que ao invés de eu tentar escrever uma coisa super estruturada e detalhada e fazer sentido de coesão com tudo, eu basicamente vou escrevendo tudo que me dá na telha. Eu sento na frente do computador e escrevo, tipo, eu nem penso, sabe? Isso não faz sentido o que eu escrevi antes, não importa, eu vou escrevendo. Depois que eu cansei de escrever, eu não tenho mais pra onde ir, eu volto e releio tudo. E só de eu reler tudo e pensar, tipo, o que tem de errado aqui, o que não faz coerência com o que estava no resto do texto, por que isso aqui não faz sentido, eu me contradisse nesse primeiro parágrafo com relação com o quarto. Só de eu fazer isso, eu já reestruturo o artigo inteiro e a ideia continua fluindo, sabe? Eu escrevi 088PT inteiro, assim, acho que foi em menos de uma semana eu escrevi o artigo inteiro, fazendo justamente isso. Basicamente batendo a cabeça no teclado, lendo, vendo o que fazia sentido, o que não fazia sentido, pesquisando o que eu não sabia, escrevendo mais. Basicamente foi assim que eu escrevi o 088PT. O 122PT foi similar, mas o 122PT eu não tive tanto problema com ter que pesquisar e não saber tanto quanto eu gostaria de saber a respeito do artigo. Meu método de escrita é basicamente esse. Eu, vou batendo a cabeça no teclado conforme vai me dando ideia e depois eu vou corrigindo e fazendo sentido de tudo. Os meus artigos todos são assim. Basicamente tudo que eu escrevi foi... eu escrevi uma base muito, grosseira, que não faz muito sentido, e só de eu ir corrigindo tudo, eu montei um artigo. É basicamente assim que eu escrevo. Pace, qual é o seu processo criativo para o desenvolvimento dos artigos? Olha, eu pego ideias, julgo se essa ideia é boa, não digo como assim, eu pesquiso na Wiki, ver se tem algum SCP já criado que fez igual, vejo se é um clichê, aí se for uma ideia boa, eu começo a escrever. E eu escrevo um protótipo, um rascunho, às vezes metade do artigo. Na maioria das vezes eu vejo que tá uma porcaria e deleto. Arquivo na Sandbox. Aí repete o processo. Acho outra ideia, escrevo um pouquinho, vejo que tá uma porcaria, arquivo na Sandbox, eu deleto. Aí chega uma hora que a minha lixeira tá tão cheia de papel que um artigo fica bom. Um artigo, caramba, isso pra mim tem potencial. E eu continuo.
com esse protótipo, aumentando, melhorando, e chega a isso, mas tem muita coisa para trás, muita coisa que eu descartei para chegar em coisa boa. Beleza. Zero, qual é o seu processo criativo para a criação de artigos? O meu processo é bem similar ao do Vintner, na verdade. Muda só um pouco na execução, porque geralmente o que eu faço até quando eu tô com um bloqueio de escrita, eu vomito na página. Eu tô com alguma ideia, eu simplesmente escrevo tudo que eu tô pensando, não me importa às vezes nem com gramática, eu só jogo a minha ideia ali pra eu ver se a ideia funciona. Aí eu geralmente mando o protótipo daquilo pra alguns amigos próximos, por exemplo, eu mando pra Slash, mando pro Vintner, um outro pessoal que eu sei que escreve. Eu falo, olha, a minha ideia básica é isso, o que tu acha da ideia? Aí a pessoa vai falar, olha, tua ideia é um lixo. Ou ela vai falar, olha, tua ideia dá pra trabalhar, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Aí eu faço um polimento daquele texto base, deixo ele ali por uma semana mais ou menos, lendo outras coisas, vendo como eu posso trabalhar, pensando. Aí eu faço um polimento de novo e vou fazendo isso até eu pensar, não, agora eu acho que agora eu acho que dá pra eu postar. Aí eu coloco ele no ajuda, eu mando esse draft no ajuda pra ver daí ter uma opinião geral de como é que tá, corrigir os erros ainda que faltam e daí publicar no site. Beleza. Thread, como é o seu processo de escrita? Como é o seu processo criativo? Bom, geralmente eu paro assim, eu coloco várias ideias, tipo um resumo bem básico da ideia, tipo uma frase, coloco uns 5, 6, aí faço que nem o Peace, eu vou até a wiki, tanto a anglófona quanto a nossa, jogo as palavras-chave lá para ver se tem alguma coisa igual, tal, seleciono qual é a melhor, aí sobra uma frase, né, que é o resuminho do objeto, e aí eu vou trabalhando naquilo assim, horas, eu fico horas por dia trabalhando naquilo, faço pouco, e até que uma hora fica bom bastante para jogar lá na ajuda e tal, eu jogo lá, pego as críticas, conserto, e é isso. É bem simples. Eu acho interessante notar o estilo diferente de escrita, que tem alguns autores que eles escrevem muito, tipo, muitos artigos. O Thread mesmo, nos últimos tempos, ele escreveu uns 4 ou 5 artigos em um período muito curto de tempo. Acho que só esse mês foi isso, né? Quantos artigos você escreveu esse mês, meu Thread? 3? Esse mês passado, tipo, no caso, né? Nos últimos 30 dias, 4 artigos? Uns 4 artigos, então, fora os nos 2 anos que eu tô na Wiki, eu tenho 2 artigos e um conto. Porque basicamente a forma que eu escrevo é assim, nossa, estou com vontade de escrever hoje, sento, vomito o artigo em 3 dias e acabou, entendeu? E essa vontade só aconteceu 3 vezes nos últimos 2 anos. Então, né, basicamente é assim. Isso também não é um problema, você não precisa estar escrevendo a cada 5 minutos e postado 30 artigos no site para ser um escritor que tenha o reconhecimento. Inclusive eu até falo, comparado com como a forma que eu escrevi SCP-088-PT, a forma que eu escrevo hoje é muito, muito diferente. Eu consigo ver que eu progredi muito nesse aspecto e por aí vai. Então, também não é outra coisa. Se você é o tipo de cara que escreve mais lentamente, ou que você não escreve 30 artigos, etc., não é necessário. Da mesma forma, se você for o cara que senta e escreve 20 artigos por mês e aí todos são bons e tudo vai, ótimo. Parabéns, sabe? Tipo, isso é ótimo também. Agora é minha vez de perguntar. Slash, como é que é o seu processo criativo? Meu processo criativo? Olha, basicamente eu começo com um esboço um pouco grosseiro da minha ideia. Eu junto várias coisas, normalmente gosto de pegar trechos de texto, jogar no Sandbox ou no Google Docs para eu ler. Normalmente eu gosto de desenvolver minhas ideias em bullet point, como as bolinhas um lado da outra. Eu gosto de pegar alguns post-its e colocar uma anotação no Google Docs para ficar lendo enquanto eu escrevo os artigos. Mas do início eu escrevo bastante sem formatação. Eu jogo várias ideias, eu não me preocupo em formatar parágrafos, não me preocupo com erros de escrita e também não me preocupo na clarificação das ideias. Daí, após isto, eu começo a verificar todos os parágrafos, todas as estrofes, todos esses conjuntos de texto que foram aglomerados com as minhas ideias, e eu começo a filtrar eles, começo a estruturar um texto com parágrafos específicos, com seções específicas, com ideias específicas. Depois disso, eu normalmente espero um tempo, leio mais algumas outras coisas, procuro mais sobre o assunto, e daí eu faço um polimento do artigo. Isso normalmente reduz
algo que leva 7, 5 estrofes para ser explicado para 2, 3 estrofes, ou ajuda a aglutinar vários parágrafos juntos para criar uma superposição de texto única que seja mais clara. Eu também gosto de ler outros artigos parecidos para procurar palavras, chaves e sinônimos que possam ajudar melhor o leitor no entendimento, porque as pessoas que me conhecem como autor sabem que alguns dos meus artigos usam uma linguagem bastante técnica, apesar de serem relativamente fáceis de ler na questão de tempo necessário para consumir o artigo do começo até o fim. Depois disso, eu gosto de passar o meu artigo para o escrutínio dos meus amigos, que eu normalmente passo para o Vintner, passo para o Zero, passo para a Silva, também passo para alguns amigos que não são ligados à comunidade CP. Após o retorno da crítica desses meus conhecidos, eu normalmente posto no Ajuda para ter um parecer geral sobre a ideia. E eu sou uma das pessoas que eu acho que deixa a ideia marinando um pouquinho. A gente leva 1, 2 semanas a cada edição que eu faço para poder clarear um pouco mais as minhas ideias, para poder ter algumas outras ideias que podem ou não me ajudar no desenvolvimento mais conciso e mais consistente do que eu quero passar nesse artigo. Fora isto, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com artigos colaborativos. Eu acredito que sejam 3 artigos que eu escrevi sem a ajuda de nenhum outro autor, mas o restante dos meus artigos são todos colaborativos. Eu também tenho alguns artigos que são da comunidade internacional, que foram escritos com a ajuda do Dr. Graff, da Fundação Italiana, e com o Dr. Orr, da Fundação Alemã. E é o que eu recomendo para todos os autores. Tentem trabalhar em cooperação com o outro, tentem escrever junto de outra pessoa, porque quando você se expõe ao estilo de trabalho de outra pessoa, quando você está trabalhando quando você se força a trabalhar com outra pessoa que tenha ideias diferentes de você, que queira levar para um rumo diferente, normalmente você começa a saber desenvolver melhor, você ganha um pouco de jogo de cintura para conseguir fazer um desenvolvimento mais conciso e mais interessante para algumas ideias. Você consegue aprender algumas coisas com outra pessoa, da forma que ela trabalha, da forma que ela escreve, da forma que ela explora um conceito, porque dois cérebros pensantes normalmente conseguem trabalhar algo melhor do que apenas um, porque um cérebro pode pensar A, outro cérebro pode pensar B, e às vezes A mais B dá C, que é um produto muito mais relevante, muito mais interessante do que apenas A ou apenas B. Olha, falando... Hoje eu aprendi que eu sou o escritor mais organizado daqui. Ai. Ah, beleza. Mas é basicamente isso que faz o meu processo criativo. Eu também sou uma pessoa bastante desorganizada e eu tentei usar aquela coisa que eles chamam de Trello e não funciona. Não funciona pra mim. Se você é um escritor, consegue organizar certinho suas ideias, consegue organizar certinho seu processo de escrita, parabéns, porque eu sou uma bagunça. Um dos ganhadores do concurso gostaria de fazer alguma pergunta comprometedora à administração? Ou melhor, eu vou abrir aqui o vídeo no YouTube, não precisa nem cortar essa parte, criando pra mostrar pra todo mundo que esse podcast aqui é bagunça mesmo. Eu vou abrir os comentários e eu vou lê-los aqui e os 2 ganhadores vão ajudar a te responder. Mas, de primeiro momento, podem perguntar qualquer coisa, a gente vai tentar responder da melhor maneira possível, mentindo o menos possível, e se a gente não gostar de alguma pergunta, vocês vão se entender com os nossos advogados. Aliás, peraí, antes disso. No episódio anterior, o Clayton falou que ia ler os comentários. Como vocês perceberam, o Clayton não está aqui, logo nós não lemos comentários. Lamento, pessoas. Isso aí.
Desculpa, pessoal, mas os desses a gente lê pra prontamente ignorar no próximo. Isso, exatamente. Podem postar comentários nesses vídeos que nós prontamente ignoraremos no próximo também. Muito obrigado. Amém. Mas alguém tem alguma questão? Podem perguntar qualquer coisa. Somos bem organizados. Ok. Johan Yuki Hosoya Pierre é o comentário desse Sir. Qual a opinião de vocês perante a classe Apollyon, pois é uma das categorias menos comentadas e com informações mais deturpadas? Primeiro, que não é assim que escreve Apollyon, amigo. Por favor, aprenda a escrever. Segundo, que basicamente nós não gostamos de Apollyon. Na Fundação Lusófona a gente tem uma coisa que a gente chama de nível de ameaça, que a Fundação Anglófona não tem. Nível de ameaça é basicamente... Pra quem não sabe, muita gente acha que as formas de classificação, que é Seguro, Euclídeo, Keter e Talmiel, representam perigo do SCP, e não representam. Elas só representam o quão difícil é conter aquele SCP. Então, SCP Seguro é basicamente um SCP que você pode deixar numa caixa e nada vai acontecer, ele vai ficar lá, acabou. O Euclídeo é que talvez ele consiga sair da caixa. E o Keter é que basicamente é muito difícil de manter ele na caixa. Talmiel é o SCP que ele é a caixa. Ele contém outras coisas, basicamente. É um pouco mais subjetivo que isso, mas essa é uma explicação simples. Na Lusófona a gente roubou uma ideia da filial francesa, que é o nível de ameaça, que esse sim representa o quão ameaçador é um SCP. Então o nível de ameaça ele é separado em cores. Amarelo, laranja, roxo, azul, preto, vermelho, por aí vai. Como a gente usa o nível de ameaça, o Apollyon não faz sentido, já que o significado da classe Apollyon é justamente ela ser um Super Keter, que é o Keter que vai destruir o universo, sabe? O Keter que vai acabar com o mundo, tanto faz. Como a gente tem nível de ameaça, o Keter nível preto, que é o nível de ameaça mais alto, é basicamente o Apollyon. O que quer dizer que todo mundo que usa Apollyon na filial lusófona, basicamente está usando uma classe que não faz sentido pra gente. A forma que eu gosto da classe Apollyon é uma interpretação de que, tipo, esse é o objetivo original da autora, que seja o Super Keter, mas eu gosto da interpretação que é classificar uma anomalia que o procedimento de contenção dela é só uma mentira para manter os funcionários calmos, porque teoricamente não tem como conter aquele objeto de forma alguma, só que você também não quer fazer os funcionários entrarem em pânico sabendo que o mundo vai acabar daqui uma semana, alguma coisa assim, sabe? Mas ainda assim eu acho um pouco bobo. A gente aqui não gosta tanto de gente que tenta inovar com gimmicks, que no caso é tipo, vou fazer uma classe de objeto nova, vou usar uma classe de objeto que ninguém usa, vou colocar um tema na página que é muito diferente, que ninguém gosta também. A gente não curte muito isso daqui, a gente gosta de quem faz conteúdo bom. Então eu acho que Apollyon, esse tipo de classe esotérica, etc., é mais uma muleta pra você querer fazer seu artigo se destacar do que qualquer outra coisa. Isso aí. Eu acho que isso resume a opinião de todo mundo, recentemente teve um rework dos níveis de ameaça que eu fiz. Eu deixei eles um pouco mais concisos e simples de entender. Porque antes tinha 7 e tinha um nível de ameaça assim verde, que era tipo nem isso nem aquilo, ficava no meio, era meio estranho. Aí eu diminui pra 6 e agora tem um aumento progressivo de perigo e ele representa as cores que internacionalmente usadas para níveis de perigo. Sim, então, até o nível verde a pessoa ficava perguntando demais sobre meu SCP é nível verde ou nível amarelo? Meu SCP é nível verde ou nível azul? Sempre problema com o bendito do verde. Sim, sim. Uma coisa que eu queria dizer aqui Pode falar, que existem, além desses de ameaça, existem outras propostas de nível, de categorias de SCP. Propostas nas quais a gente não gostaria de mencionar aqui, então fico só com essas, tá bom? Se você ver alguém com... só as classes esotéricas. Classe esotérica, van, essas coisas. Então, eu vou falar... Peraí, rapidinho. Eu vou falar sobre isso agora porque tem exatamente isso nos comentários. O Bruno Leonardo falou: tenho sérias dúvidas quanto às classes esotéricas. Seria legal se vocês pudessem falar sobre no próximo podcast. Então, sabe que eu acabei de falar que a gente não gosta de muletas pra fazer esse artigo chamar a atenção? Basicamente, classe esotérica é isso. A maioria das classes esotéricas é completamente desnecessária, em, tipo, 90% dos casos. Tem uma ou outra que faz sentido, tipo Archon, né? Archon, sei lá como é que pronuncia essa porra. Que podem ser até interessantes e tal, mas a grande maioria, tipo, é bobagem. Eu não sei se a gente vai falar muito sobre isso em um podcast, fazer um podcast sobre as classes esotéricas. Primeiro porque a gente não gosta e segundo porque elas são bem redundantes. O máximo que a gente faria seria falar, Ticonderoga é isso, Archon é aquilo, não sei o que é aquilo. Mas se você entrar no Reddit ou qualquer lugar da fundação num post, você já vai ver o que é cada classe. Eles explicam com muitos detalhes.
É difícil fazer isso num vídeo porque geralmente uma classe esotérica ela é tão específica e desnecessária que ela é usada só pra uma anomalia e pronto, pra nenhuma outra. Tem umas classes esotéricas que são... Eu não lembro o nome dela, mas eu lembro que ela era, por exemplo... Não é anômalo em si, mas uma série de anomalias que acontecem ao redor mantém aquilo contido e se autocontém. Quem é que vai escrever um SCP assim, gente? É um negócio extremamente específico pra aquela história e tem uma classe esotérica porque é só... Olha só, é uma classe diferente, me leia se quiser entender. Exato. Eu acho que é uma estratégia fácil de conseguir. É tipo um clickbait da É o fundação. que eu falei, uma muleta, é um crutch. É você basicamente falar assim, exatamente. olha gente, meu artigo é diferente, é uma classe de objeto que você nunca viu antes, leia, leia, leia. É isso, é exatamente isso. O que os dois autores acham sobre classes esotéricas? Tem alguma classe esotérica que chamou a atenção de vocês, que vocês gostariam de trabalhar, como a Riamal, a Archon? Nem ferrando. Eu odeio Nem a esse palma. negócio. Qual é o nome? Tem aquele mapa que tá pinado lá no server também, que meu Deus do céu. É o mapa Eu dei do uma Reddit. lidinha naquilo. sim. É tipo Sei esse, lá. pra quem não sabe, esse mapa do Reddit, que se você tiver no servidor você pode ver lá, é um organograma que você segue, tipo, fazendo perguntas no seu SCP, sabe? Tipo, se o SCP é difícil de conter, sim, não, ou tipo, mais ou menos, aí vai joga você, tipo, você vai respondendo as perguntas, ele vai jogando você pra uma categoria diferente, sabe? Ele explica basicamente o que são cada categoria. Uhum. Mas é realmente um negócio tão específico que eu nunca vi alguém usando aquilo e descobrindo, olha só, meu SCP é Archon. É muito raro. Sim, é bobo, eu acho bobo. Ok. Nós temos um SCP Archon na Lusófona, que é o 080 PT, o Parlador Onírico. Que é É bom. um artigo excelente, eu recomendo, um artigo excelente. Foi coautorado, feito por dois autores, não me recordo o nome deles no momento, mas é uma excelente leitura. Acho que foi o Ward e o Sr. Brasil, não? Exatamente. Ou o Rinomup e o Sr. Brasil, não sei. Bom, não vou chutar, né? Não, Basicamente. Eu sei que foi o Ward e alguém. Não vamos ficar chutando Olha, aqui. um dos que eu menos tenho problema é o Archon, porque ele até que faz sentido. O Archon, se não me engano, é algo que não pode ser contido, pois faz mal pra humanidade se for, Sim, né? se você conter, você vai estar prejudicando diretamente a humanidade. É algo que faz. Algo um pouco mais aberto do que aquele exemplo que eu dei, que é uma anomalia autocontida e tal. Né? Eu queria responder 2 comentários aqui do YouTube que eu vi. Primeiro, um que faz sentido com o concurso e o outro que é tipo, pra já deixar respondido. O FX Kennedy falou: algum dia vocês poderiam fazer um tutorial de como escrever e postar um SCP? Já tem. Se você entrar na wiki, você clica em recursos, tem ali como escrever um SCP. Aí você clica ali e você lê o guia. Sim. Melhor não existe. Aliás, outra coisa que eu gostaria de falar, já acrescentando a isso, nós odiamos pessoas que não leem guias. Se você entrar no servidor e vier perguntar coisa que tem em guia e você não lê essa merda, a gente vai mandar você tomar no seu cu. Certo? Então, por favor, olha, eu falo isso direto no servidor. Eu acho que talvez eu seja um gênio, alguma coisa do gênero, porque, né? Outra coisa que todo mundo no servidor odeia é gente que manda expulso pois de é, artigo. também isso. Nós odiamos isso. Opa. Meu Deus, meu Discord caiu momentaneamente. Sim, você Acho que eu cortou. cortei o vídeo. Faz parte. Caramba, corta isso. Dá um pio nos palavrões dele também. Isso. Ih, pino palavrão, foda-se. Ninguém aqui vai Que a monetizar. gente não tá monetizando o Vai canal. tomar no cu, Peace. Ei, Vai tomar no pipis. Isso. Ah, O que eu ia falar? Esqueci agora, puta, fudeu. então, não, mas é basicamente isso. Se você vier perguntando coisa que já tem em guia, a gente vai xingar você e a sua mãe e embaixo a gente vai botar o link pro guia. Exato. E, mano, é o que eu falei já várias vezes para as pessoas. Eu acho que eu sou um gênio, porque eu consegui postar um artigo no site sem perguntar nada pra ninguém. Olha que legal. Talvez seja porque eu li a porra dos guias. Então, assim, antes de você chegar lá no servidor e falar, nossa, mas como é que eu faço pra postar um SCP? Tem literalmente uma aba enorme na esquerda com uma central de guias que você pode ler. E tem inclusive uma lá para escritores, guia para escritor, para você ver como é que você posta um artigo original ou uma tradução no site. Tá lá na esquerda do site, você tem a aba inteira. Tem a aba de informações com as regras, com o link de se tornar um membro, como contribuir, e uma aba de recursos. Quando você clica em cima, a aba de recursos abre e tem, inclusive, os 3 primeiros guias. Guia para novatos, para você saber como é que funciona a Fundação SCP, guia sobre como escrever SCP, se você quer escrever original, e o guia de como traduzir um SCP, com o link da Sandbox logo embaixo para você colocar seus rascunhos. É simplesmente ler essas 3 coisas, e você pode escrever à vontade, sem precisar perguntar nada para ninguém. Tá tudo nos guias. Faça-o.
Ok. O outro comentário que eu queria responder é o do Hellboy. Ele falou: acho que seria legal vocês comentarem sobre o SCP-5000. Embora a gente não vai comentar sobre todo... embora a gente não vai falar sobre todo o SCP-5000, ele é importante comentar, porque ele é um bom exemplo para o concurso Velha Guarda que a gente fez. Eu acho que ele se destacou bastante no concurso de 5000 da EN, justamente porque ele era um dos únicos artigos lá que não usava artifício, não usava nova modificação de CSS, não usava código, não usava novo sistema. Ele era puro e simples, ele era só texto, e no final, na última parte do artigo, tinha uma foto para finalizar com tudo. E era isso. E ele ganhou o concurso, foi um dos mais votados. Por quê? Porque ele era ótimo. A substância daquele artigo é ótima, é muito bom, eu recomendo ler mesmo. Se você souber inglês, eu acho que ainda não foi traduzido. Já foi. Não tenho certeza. Foi, sim. Foi? Perfeito, então. Leia. É muito bom e mereceu ganhar os 5000, a posição de 5000, né? Aliás, só pra citar, o autor que perguntou, fazer o tutorial sobre como escrever e postar, é FX_Kennedy. E o que perguntou que falou sobre SCP-5000 é o Hellboy, _Hellboy_. Mas não dá pra ouvir, eu chego a citar eles. Ah, você citou? Acho que só vai dar uma cortada e eu não vi. Só vai estar cortando bastante. Bom, no áudio aparece. Beleza, sem problemas. Falando em guias, outra coisa que ninguém mais vai aceitar no servidor e provavelmente vai ocasionar o seu banimento é mandar um SCP, um artigo de SCP, fora da formatação adequada. Se você manda um artigo SCP fora da formatação que você fez e não foi uma escolha estilística deliberada que auxilie o seu artigo, e a gente provavelmente vai interpretar com você sendo alguém que não leu guia, não se preocupa em ler mais em outro artigo, está cagando. E a ofensa máxima que é fazer o code post, que a gente chama, que é você pegar seu rascunho bosta e postar no servidor sem nenhum feedback. Novamente, está nos guias também. Antes de você postar qualquer coisa no site, você tem que pedir feedback. Ou no fórum, que demora um pouco mais porque a galera olha menos o fórum, ou você entra no nosso servidor Discord e pede no canal de ajuda do Discord. A gente até falou isso nos outros episódios. Se você postar no site seu artigo, code post, você vai ser banido do site e do Discord. Porque isso é basicamente dar um tapa na cara da comunidade inteira. Você está basicamente falando, olha, eu não sei porra nenhuma disso e eu quero cagar em cima do trabalho de todo mundo. Então, né? Também, por favor, façam isso. Tá tudo nos guias. Só lê os guias. Exatamente. Leia. Se você lê o guia e as regras, você tá feliz. Você pode fazer o que você quiser. Ok. Ouça dos ganhadores do concurso aí que estão falando, leiam os guias, né? Leiam os guias, ou pelo menos leiam os artigos, ou pelo menos leiam um livro, leiam alguma coisa, pelo amor de Deus, não tentem escrever uma ideia complexa se vocês não conseguem escrever com português formal e adequado. Não mandem artigos, vocês não têm ideia de como fazer um parágrafo. Pelo amor de Deus, peçam ajuda, falam, eu não entendi isso dos guias. Daí nós vamos entender que você tentou consumir algo por próprio e não entendeu, e a gente vai ajudar você. Mas não adianta você chegar lá e perguntar 10 mil coisas que tem nos guias e não dar nenhum tipo de contexto de por que você está com dificuldade, por que você precisa dessa ajuda. Não é com frequência que a gente bane pessoas simplesmente por banir. A maior frequência de banimento que tem é por você não ter a idade mínima de entrar no servidor. E quando você entrar, vai estar dizendo ali qual é a idade mínima, você lê as regras e aí você responde para poder ter acesso ao servidor. Bom, obrigado por comparecerem, obrigado por escreverem para o concurso, vocês são demais. Obrigado por me receber aqui, né? Participar do concurso também, muito legal. E é isso, um abraço. Muito obrigado por vocês dois comparecerem. As ordens judiciais para comparecerem nos tribunais para falarem sobre o podcast, sobre o comentário de vocês, chegará nas suas residências em até 48 horas úteis. Ainda bem. Não será afetado pela pandemia. Aliás, eu gostaria de perguntar pro Thread, porque eu sei que o Peace já participou algumas vezes como ouvinte e já assistiu outros podcasts. Mas, Thread, você já ouviu algum dos podcasts? Eu ouvi todos os podcasts, na verdade. Pelo menos algumas vezes cada um. Parabéns, você chegou na bordinha de ser banido e voltou, parabéns.
Aliás, outra coisa, se a gente fizer piada no servidor falando que a gente vai banir você, é piada, tá? Você pode zoar, acusar de mim e falar alguma coisa assim, não tem problema nenhum. Eu acho que tem que avisar, algumas pessoas levam a sério. Se alguém não falar nada, é que você vai ser banido. Mas se a gente estiver falando pra você que a gente vai te banir, você não vai ser banido, relaxa. Beleza, tranquilo. Inclusive banido. Mandar um beijo aí pro povo. Perfeito. E tchau. E eu queria... É bem gay, né? Ok, o que mais? Beijo molhado. Eu queria dizer também que se você entrar no servidor, você pode falar, tipo, tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar com a gente. Por favor, não entre no servidor e pede pra ser administrador, você não vai conseguir. Não entre no servidor e vai encher o saco das pessoas chamar no privado. Leia a porra do bem-vindo e responda o que está pedindo no bem-vindo. E você vai ser muito bem-vindo e bem tratado. Parabéns. Beleza, vamos encerrar isso daqui, esse show de horrores. Bem, eu agradeço a todos os nossos ouvintes do YouTube, agradeço aos 2 autores por comparecerem aqui e aturar esses 3 idiotas que fazem parte da administração. São os hosts que vocês podem esperar na maioria dos podcasts. Agradeço imensamente pela contribuição do Peace e do Lulatred ao site, são autores bem prolíficos. O Peace e o Thread também participam bastante na parte da crítica, também participam bastante das conversas. E eu agradeço os meus 2 colegas aqui, o 20 e o Zero, por me auxiliarem na manutenção administrativa do site, porque sem eles eu não conseguiria fazer muita coisa. Meu nome não tem, mano. Mas é isso, pessoal. Encerro o podcast por aqui. Até mais. Tchau, tchau. E não direi até breve, pessoal, porque o cronograma da pulsagem de podcasts é mais incorreto do que bater na mãe. Perfeita analogia. Obrigado, Zé. Foi o administrador que disse, tá dito.